Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui na terça-feira para trazer o nosso Evangelho ao vivo. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz, aqui de Atibaia. E nós estamos, durante esse período de pandemia, nós estamos trazendo todas as terças-feiras o Evangelho ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para poder ouvir um pouquinho da palavra do nosso Evangelho que faz tão bem a nossa alma, né? Eu costumo brincar que o Evangelho é aquela palavra que mata a sede, né, da nossa alma, porque ela nos completa, nos fortalece. Sempre temos a palavra como o rumo para as nossas existências. Por isso a gente faz questão de toda terça-feira trazer o Evangelho ao vivo. Lembrando, gente, que com muita alegria, sexta-feira, dia 14 agora, nós vamos também estar com a nossa casa aberta. Então, às 20 horas, nós vamos ter o Evangelho com assistência. Quem quiser dar uma chegadinha será muito bem-vindo e, evidentemente, com todos os cuidados que a gente necessita estar, tá bom? É muito bom ver vocês aí, o nome de vocês, o rostinho, e nós ficamos aqui para trazer mais essa noite agradável, onde nós possamos trocar as nossas energias. Sábado também nós vamos ter a casa aberta. Nós vamos manter durante um bom tempo, né, até que se fixe direitinho essas nossas faixas vermelha, amarela e tudo mais, nós vamos manter a casa às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas, também com o Evangelho e presença das pessoas, para facilitar quem pode ir à tarde e para quem não pode ir no fim de semana, pode participar da sexta-feira à noite, tá bom? Lembrando que a casa continua funcionando normalmente, nós continuamos com a assistência social, os alimentos, recebendo as doações, tudo corre normal, só não estamos tão juntos, que agora a gente vai poder ficar um pouquinho mais perto. Vamos nos preparando? Vamos elevando nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, rogando a Ele que, através do seu amor infinito, nós possamos receber as tuas vibrações amorosas. Que cada mentor amigo possa dar aquela passadinha na nossa casa, levando a luz, o conforto, a esperança e principalmente a paz. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar, trazendo o ensinamento tão esclarecedor para as nossas almas. Sede conosco, Jesus, e nos permita iniciarmos o Evangelho da noite. Assim seja. O Evangelho de hoje, gente, ele fala do capítulo 5. Nesse sentido, nós fizemos uma mescla, né? O tema realmente, a base que a gente queria colocar seria assim: crenças e karma. Nesse sentido, o que são as nossas crenças religiosas, as nossas posições de conceito? E aí a gente vem lembrar que a humanidade, em modo geral, por muito tempo, vem sendo conduzida, hoje de uma forma, mas no passado de uma forma muito severa, pelas colocações que foram feitas para a gente, que foram, na realidade, impostas à humanidade. Então, conceitos de um Deus que castigava, de um Deus de medo, de um Deus que tinha privilégio, de um Deus que determinava que isso podia, que aquilo não podia, que Deus determinava quem ia para o inferno, quem ficava para o céu. E assim, a religião, não a religiosidade, isso é muito importante que a gente lembre,
Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Nós temos como ligação com Deus várias religiões, vários segmentos religiosos, né? E na religião existe sempre alguém que comanda essa religião, alguém que dá as diretrizes dessa religião. Moisés deu as diretrizes religiosas dos judeus, Cristo deu as diretrizes religiosas para nós, mas mesmo assim, dentro dessas mudanças e outras também, nós diversificamos, nós fizemos vários sentidos para que se adaptasse ao nosso jeito, onde ficasse mais adequado para que a gente trabalhasse. Só que para conduzir e conter a humanidade, vamos usar o exemplo de Moisés. Moisés recebe os 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo ele coloca as leis dele, olho por olho, dente por dente, o apedrejamento do adultério, o poder da pessoa se separar se ele não gostasse mais da sua mulher, e outros tantos que foi vindo desde Italião e tudo mais. Mas isso era imposto como uma crença absoluta, porque aquele que caísse em pecado, ele teria como a morte, era a morte, ele teria o destino à morte. Então, nesse sentido de pregar o medo, de dar conceito ao medo, é que teve a contenção das pessoas, na realidade, não pecarem, né? Como se hoje, com a visão religiosa que a gente tem, esse pecado é uma coisa bem diluída na nossa vida, né? Principalmente quando nós olhamos pelo lado espiritual. E assim como fez Moisés, Roma, quando pega o catolicismo, né, o cristianismo, ele coloca as leis dele, ele coloca as regras dele para o benefício de quem comandava, né, e para que os seguidores obedecessem. E sempre foi através de um grande medo, através do pecado, através das punições de Deus, em nome de Deus. O absurdo era em nome de Deus. Nessa posição, a humanidade foi conduzida por muito tempo, em crenças desnecessárias que causavam e causam muito sofrimento, né? Se a gente olhar em crenças até tolas, que até muito pouco tempo se questionava, era a posição da manga com leite. Quem toma manga com leite morre. E se você tivesse tomado leite de manhã e esquecido às 10 da manhã chupasse uma manga, você já começava a sentir, acho que eu estou envenenado, né? Quando houve aquela peste que tomou conta dos suínos, foi colocado que o porco então não era uma carne impura para ser comida. Por quê? Porque para a pessoa não comer, tinha que falar, olha, ela é impura, ela não é de Deus, ela não levanta a cabeça, ela não olha para o céu, quem comer estará prejudicado, estará em pecado, estará em erro. Então essas crenças, elas se arrastaram por algum tempo. O bolo quente, por que a mãe falava, olha, o bolo quente dá dor de barriga? Porque senão a gente não deixava nem o bolo ir para a mesa. Então essas posições do que a gente acreditava, né, e ainda hoje se coloca como um castigo de crença, nos levou por muito tempo. A Igreja Católica, ela coloca a posição, quem não batizar vai para o inferno, não está salvo, não aceitou Jesus. O evangélico também não aceitou Jesus. Quem não fizer primeira comunhão não está salvo. Quem fizer a primeira comunhão e não confessar, não pode comungar. Se você comungar e por acaso o seu dente encostar na hóstia, você já está em pecado, você já está comendo, mordendo Deus. Semana Santa tem até hoje
pessoas que acham que se elas comerem um pedacinho assim de carne, elas estão tripudiando em cima de Cristo, ou comendo Cristo, ou alguma coisa assim, sem pensar que cada vez a Semana Santa cai num dia, né? A crucificação de Jesus não era por ali, e que realmente o que disse Jesus, o que entra pela boca não é ruim, o ruim é o que sai da boca. A posição no meu tempo, né? Eu não sou tão velha assim, mas o meu avô ficava desesperado quando via na sexta-feira santa, a gente arrumando a casa ou a gente se penteando. Ele dizia que não podia ter vaidade, que era um dia santo, que era um dia de se recolher. E a gente fazia isso, às vezes sem perceber, criança, né? Quando via, enfiava a mão num pedaço de carne, alguma coisa assim, e automaticamente a gente tinha uma resposta física, como se nós estivéssemos nos envenenando. E essas crenças, em situações maiores ou menores, elas foram esmagando o nosso pensamento. Existe aquela facção que pensa que tudo que você fizer de errado, sexo fora do casamento, a mulher ter prazer, a vaidade feminina, usar uma calça comprida, fazer uma higiene de depilação, cortar os seus cabelos, é pecado, a vaidade é pecado. Não existe essa posição de libertação. Eu até quero fazer, mas é pecado e isso me retrai. Quantas vezes nós atribuímos uma criança com defeito, seja ele intelectual ou físico, ao pecado dos pais? Tanto é que quando o pai trouxe o filho aloprado, né, cego, se não me engano, para Jesus curar, um dos apóstolos falou para ele: Senhor, qual dos dois que pecou? Porque era essa a consideração. Alguém pecou. Deus está punindo essa pessoa com aquela dor. Todas as nossas dores nós atribuímos como eu fiz alguma coisa que foi contra a vontade de Deus e Ele está me punindo. E eu estou sendo então castigado. Eu tenho que aceitar que Deus está me punindo para me trazer esse sentido de volta. Na realidade, quando nós atravessamos um pouquinho essas fronteiras e nós passamos a entender um pouco mais do que seria Deus, as suas vontades, as suas leis, né? A gente vem pelo lado espiritual. E aí a religiosidade, ela se burila no sentido, vamos dizer assim, chegando aos espíritas. E o que eu vejo ainda com muita tristeza, né, é que nós não mudamos muita coisa. Por quê? O espírita, ele já diz que não acredita mais em pecado. Ele não está mais sendo punido para o inferno, porque o inferno não existe, né? Ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser, mas ele atribui a todas as suas dores, a todos os seus sofrimentos, a uma palavrinha chamada karma, que nada mais é do que uma punição de Deus. Olha, de novo, uma punição de Deus que determinou implacavelmente que eu não fui uma boa menina e eu vou pagar com o sofrimento. Fica fácil, não fica? Ai, olha, aconteceu tal coisa, é o meu karma. Ai, olha, eu não tenho sorte nisso, mas é o meu karma. E eu falo karma, que não é por aí. Quando nós passamos da crença, dos valores, daquelas ficções do que é uma composição de falsos domínios
que não é o que Deus quer. Deus não criou a gente para sofrer. Deus criou a gente para ser feliz. Deus não criou a gente para ficar castigando a gente. Deus nos criou para que nós pudéssemos evoluir. E aí, quando nós falamos nos benditos dos karmas, é como se nós também estivéssemos naquela coisa apertada, naquela camisa de força. Faça o que eu fizer, não vai ter jeito. O meu destino está determinado. Primeiro que nós precisamos estudar muito nesse ponto, porque nós temos predisposições. Não está tudo determinado, nós temos predisposições. Senão nós seríamos fantoches de Deus. Pela nossa tendência espiritual, nós temos predisposições. Nós podemos vir com algumas situações onde nós precisamos desenvolver para nos desatar, para nós evoluirmos no sentido progresso. Não como uma punição. Essa palavra karma ou crenças do passado, a ciência em crenças, ela já vem falando uma série de coisas, né? Tipo a ressurreição, a ciência já diz que o bife não volta a ser boi, tá? Então, uma série de posições, a criança que não é batizada, não é abençoada, não é de Deus, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Aquele que nasceu com problema, ou aquele que está sofrendo, ou aquele que perdeu alguma coisa, não está sendo castigado. Nem no sentido antigo, do que foi colocado como crenças absolutas, e nem agora, como espiritismo, como espírita. Essa posição de nos escondermos atrás do nosso karma é uma posição de não querer nos movimentar. A predisposição, ela vem e nós, através da nossa vida, do jeito que nós pegamos esse pacote, nós podemos sair extremamente mais fortalecidos e vitoriosos, ou podemos prejudicar ainda mais a nossa vida. Mas nesse intermédio entre o processo reencarnatório, o que eu já fiz, o que eu vou fazer, então o karma é a consequência do que eu fiz no passado, eu matei alguém, agora eu vou morrer. Gente, se a gente pensar assim, olha, eu matei alguém, esse alguém me matou, eu matei alguém, esse alguém me matou, nós não vamos sair nunca disso. Se eu tenho uma tendência dentro de mim que eu possa perceber que eu posso vir a fazer isso, é para que eu tente ao máximo evitar esse tipo de situação. E assim sair vitoriosa nessa encarnação, eu não cometi nenhum crime nesse sentido. Eu tenho o meu eu totalmente aberto e registrado para mim. Quem você é? O que você gosta? O que você seria capaz de fazer? O que você acha que você não seria capaz de fazer? O que você tem vontade, mas a sua consciência não te deixa fazer? Nós temos como saber quem somos, só que nós não queremos olhar, a gente não quer ver essa tendência. Quando a gente vê uma tendência ruim, nossa, eu acho que eu tive inveja da outra pessoa. Não foi inveja, foi um jeito de elogiar o que ela tinha. Ou então foi uma vontade positiva de ter o que ela tinha. Não, gente, olha para você. Porque no capítulo 5, que ele fala causas atuais das aflições, nós precisamos olhar com olhos verdadeiros essa posição. Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Porque muito dos efeitos da nossa existência, das coisas que estão nos acontecendo, são fatos atualíssimos. Não são de outras encarnações. Ah, não, eu já procurei, não tem motivo nenhum disso. Não, tá bom. Vamos olhar como que nós estamos com
o projeto de vida nosso. Eu não tenho sorte na vida, eu não consigo me fortalecer profissionalmente, tanta gente consegue, eu não consigo. Quanto você está se esforçando? Qual a programação que você fez? Quanto você está investindo no seu tempo, na sua capacidade nesse projeto? Então vamos olhar, porque ninguém chega no topo com as pernas na rede. Eu quero ter uma saúde, viver 102 anos, ótimo. Qual o seu peso? Quando eu falo isso eu até encolho, né? Qual o seu peso? Como é que está a sua saúde? Qual é a sua alimentação? Eu preciso olhar, gente, eu não posso falar assim, eu fiquei diabética. Eu acho que eu estou sendo castigada ou então é um processo kármico para mim. Não posso fazer isso. Quantas coisas que nós colocamos a vaidade na frente das coisas. Por causa da vaidade, eu faço absurdos. Gente, a gente está cansado de ver na televisão pessoas que desencarnaram, principalmente as mulheres, porque se envenenaram com produtos químicos para o cabelo, para fazer processos no cabelo. Outras que usaram silicone absurdo, que não era nem medicinal. A qualquer preço, eu quero ficar bonita, a qualquer preço. Aí eu desencarno. E nós, como somos muito cara de pau, a gente diz assim, e deixamos um filho pequeno, não, ele estava destinado, o karma dele era ser órfão e a mãe era morrer cedo. Será? Será que eu não tinha uma predisposição e que eu poderia ter passado, assim, esticado essa predisposição para não deixar meu filho órfão? Ele podia ter uma predisposição à orfandade, mas ele podia não ficar órfão se eu não tivesse sido tão vaidosa. Se eu não tivesse abusado tanto da sorte, se eu não tivesse sido resignada com a beleza que Deus me deu. E hoje, gente, com tantas coisas que tem para que a gente passe um batonzinho, faça um negocinho e fique bonita do mesmo jeito, porque a beleza, na realidade, ela vai refletir o que está dentro para fora. Outras posições da ambição. Eu tenho um negócio, está indo muito bem, mas eu acabo arriscando tudo na bolsa de valores, numa coisa que me deram de dica, não sei o quê, mas eu nem olhei se era bom mesmo. Eu coloquei todas as fichas lá e fali. Era meu karma, fali. Não era meu karma, falei. Outra posição, nossos filhos. Eu falei a semana passada na aula sobre as crianças. Eu não olhei, eu não cuidei, eu não eduquei, eu só trabalhei, deleguei para outras pessoas e depois dá errado, eu falo assim, eu tinha um karma de ter um filho com problema, eu tenho uma pedra no meu sapato. Gente, todas essas posições, elas ainda não têm consequência no nosso futuro. Elas ainda vão ter consequência no nosso futuro, mas não como castigo, porque eu volto a falar, gente, lição não aprendida, lição repetida. Como que nós podemos colocar como um castigo de Deus ou uma imposição através do bendito do karma negligências nossas? Nós tínhamos uma citação de uma história verídica, né? Eu acho que eu já contei algumas vezes essa história. Nós fomos até uma clínica de usuários de droga visitar o filho de uma senhora, fazer um samaritano. E ela foi junto, o filho já com 32 anos. Quando ela adentrou na reunião, o filho levantou e fez assim para ela: o que você está fazendo aqui? Não, eu trouxe um grupo religioso para orar por você, para orar aqui e tal. Ele fez, agora não precisa mais.
Aonde você estava quando eu tive dor? Estava trabalhando, estava ganhando dinheiro. Aonde você estava quando eu tive medo? Você estava trabalhando, você estava em reuniões. Quando eu precisei de você, você nunca estava. Agora, não dá mais para me pegar no colo, é tarde demais, mãe. Segue seu caminho, aproveite o dinheiro que você ganhou. Essa posição você não pode jogar como karma, como castigo de Deus. Tá certo, gente, que a gente não erra nas escolhas porque a gente quer, a gente faz o melhor que a gente acha que faz. Mas o Evangelho, ele é muito claro. Quando nós tivermos dúvida no que vamos fazer, decisões que precisamos tomar, vamos olhar as leis que Deus está colocando para a gente, né? Dentro das leis naturais que foram colocadas para nós, a gente transgride demais. Primeiro que a gente, em questão religiosa, né? Ou religiosidade, espiritualidade, às 24 horas, 8 a gente dorme, né? Para quem tem sorte. As 16 que sobram, o que a gente faz? Trabalha. Quanto tempo a gente se dedica à espiritualidade? Eu não estou dizendo assim a prece noturna, a prece matinal, a prece na hora da refeição. Espiritualidade, sensibilidade, amor ao próximo, autoconhecimento, fraternidade. Olhar as belezas do Criador. Quanto tempo a gente se volta para isso? Para trazer essa leveza interior. Quanto tempo? Quase nada. Então, dentro da lei de adoração, que é uma lei natural de Deus, nós já falhamos. Na lei do trabalho, nós extrapolamos o nosso trabalho ou negligenciamos ele. E aí vem o sofrimento. Na lei da reprodução, que é a lei do sexo, a lei que rege toda a nossa vida sexual, nós nem imaginamos quais seriam os processos que o Criador nos colocou. Que essa troca de energia teria que ser abençoada e não banalizada. Nós primeiro conhecemos a pessoa, quer dizer, olhamos para ela, vamos para um encontro, né? Acordamos de manhã sem saber nem o nome da pessoa, depois a gente fica grávida, ou depois a gente pega uma doença, ou depois a gente é abandonada, ou depois a gente se decepciona e a gente vai dizer que é karma, que é castigo de Deus. Existe uma lei que regula isso. O amor teria que estar em primeiro lugar, não a atração física inconsequente. Quantos e quantos filhos estão aí que são filhos do acaso? Isso é karma? Não, isso é inconsequência. Depois nós temos a lei da conservação, aonde nos fala para cuidar do nosso corpo, que é o templo, é a morada do nosso espírito. E a gente que mais faz é castigar o corpo, com preocupações que afetam o nosso corpo, com descuido do nosso próprio eu, sem olhar o que nós colocamos para dentro da boca, exagerando em tudo. Depois vem a lei da destruição. Quantas vezes nós abusamos dessa lei, acelerando um carro na hora errada, no lugar errado, procurando a morte nas esquinas. É porque eu estou atrasada. Está atrasado, sai mais cedo. Existe a lei da destruição natural. Nós todos vamos desencarnar. Tudo que acontece que tem vida vai ser perecível. Mas tem um tempo para isso. Existe uma lei que rege isso. Nós não podemos antecipar essa situação. Porque nós vamos estar transgredindo a lei da conservação, da destruição.
Depois vem a lei da sociedade. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. Nunca foi tão gritante, gente, a necessidade do respeito ao outro, respeito à opinião do outro. Meu direito vai até a hora que começa o do outro. Eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso viver em comunidade. Nós fomos criados em pares para vivermos em sociedade. Nós não somos animais que qualquer coisa sai no tapa, sai na bala. Não somos animais irracionais. Precisamos pensar isso. Existe uma lei da sociedade que rege isso. Tem a lei da igualdade, onde nós precisamos gritantemente entender que somos todos iguais, independente da roupa que a gente vista, independente se meu olho é mais puxado, se minha pele é mais clara, se minha pele é negra, se eu tenho um sotaque diferente. Somos todos iguais, homens, mulheres, todos iguais. Não existe ninguém superior a ninguém. Isso é lei. Dentro disso tem a lei do progresso. Nós precisamos evoluir. Mas evoluir para quê? Para se autodestruir? Não, evoluir como espírito, como ser criador, do Criador. Chegarmos a uma perfeição, a uma paz interior e distribuir essa paz às outras pessoas. A colocação da intelectualidade, ela vem, o lado intelectual precisa estar em mesma proporção, na mesma balança do lado religioso, moral, para que eu possa usar do meu poder, seja ele intelectual, psicológico, financeiro, com ética, com equilíbrio, não transgredindo a lei. Tem a lei da caridade, ajudar ao próximo. O que é ajudar o próximo? Pegar lá o bolso? Não. Olhar quem está precisando de apenas um abraço, nos oferecer de coração, para que nós possamos todos, a hora que todos estiverem bem, o planeta vai estar uma maravilha, não vai ter mais dor. Entender a justiça divina, que tudo que acontece existe um motivo, e o motivo não é castigo, o motivo não é ruim, é um motivo para entender para que isso está acontecendo comigo. Qual é o caminho que eu não estou encontrando? Reavalia, porque Deus é justo, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. Se nós colocássemos essas leis que eu estou colocando, que foi nos trazida muito tempo dentro da revelação das leis naturais do Espiritismo, que nada vai contra as leis mosaicas, as leis católicas, se vocês olharem, está tudo encaixado, nós não teríamos tanto problema para que a gente pudesse falar, ai, como eu sofro, ai, como eu sou castigado. Não, é pensar aonde foi que eu transgredi a lei do Pai Criador, porque Deus é amor, Deus é justiça. Agora, se eu passei do ponto, eu dou uma analisada, eu volto. Eu não posso ficar me vitimizando. Eu não posso dizer que eu sou um coitado. Eu não posso dizer que eu estou predestinado ao sofrimento. Tem pessoas que dizem assim que Judas estava predestinado, destinado a reencarnar para atrair Jesus. Se nós olharmos com o raciocínio, Judas, ele tinha a predisposição do dinheiro, ele gostava do dinheiro. Judas cansou de ver milagres de Jesus e ele foi atentado pelo dinheiro. E quando ele coloca o dinheiro na frente do amor a Cristo, ele tinha a certeza absoluta que, do mesmo jeito que ele livrava tantas pessoas, que jamais ele iria ser pego numa situação de ser abatido e ser morto.
Se ele ressuscitava os mortos, como ele não ia usar esse poder para ele mesmo? E tanto é que Judas poderia ter mudado a trajetória dele, que na hora da ceia Jesus disse: um de vocês vai me trair. Não. Judas fez como nós. Olhe dentro de você o que tem de errado. E a gente fala: não, comigo tá tudo certo. Nossa, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa. Eu acho que até a última encarnação daqui eu vou para o céu, que é outra situação que a gente uma hora vai comentar sobre essa situação de céu e plano espiritual. Nesse ponto, a gente está negando a oportunidade de ainda nessa vida progredir, ser feliz, nos alinhar às leis divinas e naturais. Porque se nós formos procurar 90%, eu estou jogando 90%, gente, dos nossos problemas foram causados por nós. Pela nossa ignorância, pela nossa invigilância e às vezes até pela nossa preguiça. Ou será que não? Às vezes a gente está batalhando, eu sou professor. Agora na pandemia não tem muito o que fazer, né? Não está tendo aula. Eu preciso comer, eu preciso ganhar o pão. Ah, mas eu só sei ser professor. Não, você não sabe só ser professor. Às vezes a gente vem com esse tranco para abrir o horizonte. Mas a gente continua sofrendo, continua reclamando, continua falando: olha, as escolas não voltam, eu não consigo sobreviver com o que eu tenho, eu não sei se eu vou fazer não sei o que, eu não sei como que vai ser assim. E não abre horizontes. Então, a dor, ainda nessa vida, é para mexer às vezes com a nossa vaidade, para mexer com o nosso orgulho. Ah, mas eu vou vender pastel? Vou vender pastel com muita honra, levar o pão para minha casa. Nós podemos fazer uma série de coisas. Mas, como no passado nós estávamos numa camisa de força, nós agora, como espíritas, com toda a oportunidade de uma reflexão mais livre, mais leve, nós nos colocamos ainda numa camisa de força, nos prendendo a essa posição de castigo, de sofrimento, de predestinação. Agora eu pergunto, até quando a gente vai fugir da luta? Aí vocês vão perguntar: que luta, Ângela? A luta pessoal, a luta da reforma interior, a luta do autoconhecimento. Nós não nos conhecemos, nós não nos desafiamos. Muitas pessoas, gente, na hora de uma dor profunda, vários casos já ouvi disso, um acidente gravíssimo, capotou o carro, a pessoa saiu de dentro do carro e conseguiu virar o carro sozinho, levantou, porque tinha um filho ali dentro, e ele mesmo dizia: eu não sei de onde eu tirei força. Volto a dizer, nós temos força. Nós apenas não acionamos ela. E por não acionar ela, sofremos. Então, o capítulo de hoje, ele afirma: causas atuais das minhas aflições. Quando nós pegarmos aquela nossa dor e a gente fazer que nem aqueles filmes, né? Aparece assim, a pessoa que foi assassinada. Aí o filme fala 24 horas antes. E o filme começa lá atrás, por que ela foi assassinada. Vamos fazer assim. Quando eu cheguei a um ponto de dor que eu não estou suportando, vamos dar uma voltadinha para trás. Aonde foi que eu acionei essa situação? Quanto tem da minha contribuição
nessa situação para que eu possa tentar fazer o caminho de volta, ainda encarnado, ainda nessa encarnação. Porque também, gente, nós espíritas temos a mania de dizer: ah, somos espíritos eternos, eu arrumo isso na outra. Será que na outra eu vou ter oportunidade? Não sei como que eu vou encarnar na outra. Não sei quando eu vou reencarnar. Olha agora. Faça esse retrocesso dos seus dias. Como é que eu me iludi aqui? Aonde eu confiei demais aqui? Aonde eu abusei aqui para que eu chegasse nesse ponto? Hoje mesmo, gente, a gente não costuma falar coisas muito pessoais, mas hoje mesmo eu estive no cardiologista e eu tenho um bloqueio no coração, no ventrículo esquerdo. E eu perguntei para ele o que provoca isso, né? Ele disse assim: a hipertensão, a obesidade. Eu falei: então eu já entendi, doutor. Então eu não nasci assim. Eu não fui castigada por isso. Foi uma coisa que pela minha negligência eu adquiri e que agora eu tenho que levar as consequências à frente e procurar me vigiar para que outras consequências não venham. Não é assim que a gente conserta as coisas da vida da gente? Ou ameniza? Então, cada um de nós, gente, lembra bem, as nossas crenças, elas precisam ser baseadas na razão. Na razão. De tudo que nós falamos. Procura a razão na ciência, na filosofia. Procura. Isso tem lógica, então é verdadeiro. Não tem lógica, passa para frente. E nesse processo de castigo de Deus, Deus não nos criou para assistir às nossas lágrimas. Deus nos criou para que nós pudéssemos, através da nossa força, das nossas experiências, levantarmos e caminharmos na direção do Pai Criador. Para que nós não venhamos a ter que depois ter que refazer a nossa lição. Tá bom? Era isso que eu tinha que falar hoje no nosso Evangelho. E nós vamos serenando novamente o nosso coração, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, de analisarmos a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas exigências e procurar o melhor caminho para fazermos da nossa encarnação o mais leve possível. Vamos nos unindo em pensamento de muito amor, rogando a espiritualidade maior que esteja junto de nós, que a equipe de Maria possa acalentar os corações, a equipe de Bezerra de Menezes, trazendo a nós o equilíbrio, a saúde, a equipe de Meimei abençoando as nossas crianças, a fraternidade que nos abençoa, nos trazendo sempre o fortalecimento espiritual. E o Jesus, o nosso Mestre, que esteja sempre junto de nós. Fortalecei-nos, Senhor, e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis amigos celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, Pai, e amparai-nos, para que possamos assim lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E nós vamos nos posicionando em uma forma de recebermos o auxílio do plano maior. Permita, assim, que todas as equipes espirituais se acheguem a cada um de nós, derramando a sua luz de amor e bondade sobre a nossa cabeça, retirando nosso cansaço, nossas preocupações, nossos medos, nos libertando de ligações dolorosas,
vibrações negativas, mágoas, tristezas, recolocando energia de amor, de luz, de saúde, de esperança, de vida. Que a nossa Mãe Maria de Nazaré possa derramar as suas bênçãos sobre nós e o seu manto protetor nos encaminhe e nos proteja durante toda a semana. Vamos vibrando muita luz para todo o planeta Terra, que nós possamos auxiliar as equipes espirituais, comandando assim esse momento tão difícil que vivemos. Socorre, Senhor, a todos os desencarnados, que eles possam ser adormecidos e acolhidos pelo plano maior. Envolve em fortalecimentos que ficaram, que possam trabalhar as suas perdas dentro do amparo da nossa Mãe querida. Envolva todos os leitos de dor, todos que se envolvem em hospitais, asilos, orfanatos, todos que se envolvem para trabalhar em prol do próximo. Abastece o coração daqueles que trabalham em prol dos seus irmãos no cárcere, nos túmulos. Fortaleça, Senhor, o nosso Brasil, que o anjo Ismael possa atuar sobre todos os governantes, acalentando as necessidades, direcionando todo o povo brasileiro na luz do Cristo. E assim, Senhor, que a Tua luz e a Tua paz possa adentrar sobre a nossa casa, banhando de luz todo o ambiente doméstico e os nossos familiares. E sempre que falamos, Pai, Senhor, estamos aqui, proteja-nos e ampara-nos, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, gente, terminando o nosso encontro da terça-feira, nós vamos tentar ao máximo que o nosso evangelho de sexta-feira também seja gravado. Nós estamos tentando, tomara que dê tudo certinho. E sexta-feira, então, às 20 horas, quem quiser estar lá no centro, Avenida da Saudade, 104. E no sábado, às 15 horas, também teremos o evangelho no mesmo espaço. Um beijo bem grande a todos, fiquem com Deus.